Olá amigos, bem-vindos à nossa aula sobre o Purim, que é uma janela cósmica importante no nosso calendário, onde nós comemoramos no dia 14 do mês de Adar. E essa festa, ela marca o quê? A salvação do povo de Israel do decreto do Haman, que era o primeiro-ministro do rei da Pérsia, Ahasverosh, que tentou destruí-los. A história é cheia de reviravoltas e personagens heróicos, incluindo a rainha Esther, seu primo Mordecai. Nós vamos ver sobre as mitzvot de Purim, sobre a leitura do pergaminho da Esther, os presentes que devemos enviar aos pobres, enviar também porções de comida uns aos outros e desfrutar de uma refeição festiva. Nessa aula nós vamos explorar a história de Purim e vamos aprender mais sobre os diferentes ensinamentos que estão associados a essa importante janela cósmica. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quando entramos em Adar, aumentamos a alegria, nos ensinam os nossos sábios. O mês de Adar é um mês de festividade e de celebrações, que culmina com a festa de Purim. Mas de acordo com o Zohar e com os cabalistas, nós não devemos nos limitar a comemorar apenas, no dia de Purim, mas sim durante todo o mês de Adar. De acordo com a sabedoria da Torá, o mês de Adar é um mês de alegria e de celebração. O Talmud nos ensina que, assim como nós diminuímos a nossa alegria no mês de Av, quando lembramos da destruição do Beit HaMikdash, o templo sagrado, Jerusalém, nós devemos aumentar a nossa alegria durante o mês de Adar, que nos traz muita alegria e esperança. Esse período nós devemos encontrar maneiras de nos conectar com os nossos amigos, com os nossos familiares, celebrando juntos a alegria da vida. De acordo com a Bíblia, o rei Xerxes, Ahasverosh, deu uma grande festa que durou 180 dias para todos os oficiais do seu governo. Na conclusão desse período, ele acrescentou um banquete de uma semana para todos os residentes da capital Shushan. No entanto, durante essa festa, algo muito importante aconteceu. De acordo com os nossos sábios, neste magnífico banquete, Ahasverosh fez uso das vestes do sacerdote e também utilizou os vasos do templo sagrado. E os sábios consideram que a alegria que alguns israelitas sentiram nessa festa como a causa espiritual do severo decreto que Haman emitiu contra eles. Os alunos do Rabi Shimon Bar Yochai perguntaram-lhe por que razão o povo de Israel merecia a aniquilação. E o Rabi Shimon, ele responde que os israelitas haviam se prostrado diante de um ídolo. As vestes do sumo sacerdote, assim como os utensílios do templo, são uma parte crucial da história dos israelitas. E o uso indevido feito por Ahasverosh levou a consequências graves para o povo. A história desses utensílios do templo nos ensina sobre a importância de preservar e honrar a nossa sabedoria sagrada. Na Megilá nós lemos sobre Bigtan e Teresh, que eram dois oficiais do rei Ahasverosh e que tentaram assassiná-lo. Na Megilá Esther é narrado que Bigtan e Teresh conspiraram para matar o rei, mas o plano foi descoberto por Mordecai. E pelo fato de ser um dos membros do Sanhedrin, do Sinédrio, ele conhecia 70 idiomas e ouviu a conversa dos dois em tarsiano. Mordecai então alertou a rainha Esther, que por sua vez informou o rei e frustrou a trama de assassinato. Segundo Rabi Yohanan, Bigtan e Teresh, eles estavam preocupados com a chegada da Esther e decidiram colocar veneno na taça do rei para matá-lo. No entanto, eles não sabiam que Mordecai estava presente na câmara de pedra lavrada e que conhecia vários idiomas, incluindo o tarsiano. A história de Bigtan e Teresh é uma das muitas intrigas e reviravoltas que nós lemos no pergaminho de Esther. E essa história destaca a importância da vigilância e da coragem de pessoas como Mordecai, que agem para proteger a vida e a segurança de pessoas e comunidades. Então Haman era o primeiro-ministro do rei Ahasverosh e ele consegue convencer o rei a emitir um decreto que autoriza a destruição completa dos judeus. O rei, sem entender completamente as consequências, concede a Haman
o anel real para selar esse decreto. E aqui, olha, essa decisão é um momento crucial na história, porque o anel do rei é um símbolo do poder real. E ao removê-lo, né, o rei essencialmente está retirando o seu apoio a Haman e a sua terrível decisão. Isso teve um impacto profundo no povo de Israel, pois significou o quê? Que o rei estava começando a entender a gravidade daquela situação. E ali, potencialmente, ele podia mudar a sua posição. Ao dar o anel a Haman, ele estava duvidando se era ele mesmo que tinha que selar esse decreto. A remoção do anel é uma demonstração clara do poder, da dor e do sofrimento para motivar uma mudança. Essa história é uma lição importante para nós, porque ela mostra que é preciso ter coragem para mudar de opinião, para mudar de posição, quando a gente realmente enxerga que estamos errados. Então que possamos sempre estar atentos às nossas ações e às consequências delas. E que possamos ter a força necessária para mudar de curso, para mudar de opinião. A oração da rainha Esther é um dos momentos mais emocionantes e poderosos da história de Purim. Como vimos, Haman, o primeiro-ministro do rei Ahasverosh, havia emitido um decreto de destruição contra os israelitas. Esther, que era rainha e judia, foi enviada ao rei para pleitear em nome do seu povo e tentar impedir a destruição. É dito que Esther estava vestida com um pano de saco e coberta de cinzas e que ela caiu de joelhos diante de Deus e implorou por sua ajuda e pela sua proteção. Ela se comparou a uma mulher pobre que vai de casa em casa pedindo esmola e pediu a compaixão de Deus ao ir de porta em porta dentro do palácio de Ahasverosh. Esther, ela reconheceu a sua fraqueza e a sua dependência de Deus e pediu que o Criador salvasse o seu povo da destruição iminente. A oração de Esther nos lembra então que, mesmo em momentos de muita dificuldade, nós podemos encontrar força e esperança na certeza do Criador. Ela nos lembra da importância de nos colocarmos diante de Deus com humildade e sinceridade, reconhecendo a nossa dependência dele em todas as coisas. É dito que as crianças israelitas se uniram em um esforço de jejum, de estudo e de oração para revogar o decreto de Haman. Os sábios afirmam que esses esforços foram fundamentais para a vitória final dos israelitas contra os seus opressores. Haman, o primeiro-ministro do rei Ahasverosh, havia ordenado a execução de Mordecai e de todas as crianças de Israel. As crianças então se reuniram para estudar a Torá e fazer um jejum em preparação. E é dito que as suas mães, quando trouxeram pão e água, eles começaram a chorar. E é dito que as suas orações alcançaram o trono celestial e o Criador, bendito seja Ele, ouviu as suas súplicas e rasgou todos os decretos negativos contra o povo de Israel naquele momento. Essa história mostra a importância da união e da oração em tempos difíceis e como os esforços de poucos podem ter um impacto significativo na vida de muitos. É dito que durante o auge, do plano de Haman, ele pediu ao rei para enforcar Mordecai em uma forca que ele mesmo havia mandado confeccionar. Só que a sorte de Haman mudou, porque o rei perguntou-lhe como seria apropriado homenagear alguém que havia realizado bondade para o rei. Haman, inicialmente convencido de que estava sendo homenageado, na verdade ele acabou percebendo que o rei estava se referindo a Mordecai. Haman é quem deveria honrá-lo publicamente, conduzindo Mordecai pela cidade no cavalo do rei, e vestindo as vestes reais. Por quê? Pelo fato de Mordecai ter salvado o rei da conspiração de Bigtan e de Teresh. Então, eventualmente, Mordecai foi honrado pelo rei. O povo foi salvo da destruição e Haman foi enforcado com a forca que ele mesmo havia mandado construir para Mordecai. Então, além da leitura do livro de Esther, há outras boas ações que fazemos em Purim, como fazer um banquete feliz, enviar porções de alimento uns aos outros e dar presentes aos pobres. Os sábios extraíram os detalhes dessas boas ações dos versos do livro de Esther. Rabi Yosef, ele ensina que enviar porções de comida um para o outro é importante, significando 2 porções para uma pessoa. O versículo seguinte que fala, e presentes para os indigentes, significa
2 presentes para 2 pessoas. O Rabi Rava, ele também ensina que uma pessoa é obrigada a ficar embriagada em Purim, até que não saiba distinguir entre amaldiçoado é Haman e abençoado é Mordecai.